Fala pessoal, tudo bem? Cara, hoje mais um dia, mais uma live aí. Hoje a live é umas dúvidas que eu tenho realmente, que o meu time tem bastante. A gente vai falar de estudo acadêmico, né? Para onde está indo isso, né? O quanto que é válido ou não. E eu chamei uma das maiores especialistas, uma das pessoas mais relevantes que eu conheço do cenário. E eu vou fazer o convite para ela aqui. Deixa eu só pegar aqui 2 segundinhos, pessoal. Aqui, Grace. E aí, pessoal, a gente vai falar de estudo acadêmico nos dias de hoje. Vale a pena, não vale? A gente tem muitos mitos aí de alguma facilidade de não precisar de fato. Oi, Grace, tudo bem? Bom dia, Douglas, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem. Tá me Grace, vendo direitinho? acho que você baixar um pouquinho fica melhor. Assim? Aí, perfeito. Grace, muito obrigado por ter topado fazer esse bate-papo, tá bom? Deixa eu tentar te apresentar um pouquinho, né? Deixa eu começar contando um pouquinho. A Grace Quero foi minha primeira patroa quando eu tinha 18 anos, no auge da rebeldia. Tipo assim, já aprendi muito com ela. E ela também foi sempre uma das maiores referências que eu tenho, tipo, tanto da parte acadêmica, empresarial. É uma empreendedora, é uma mulher muito forte, muito conhecida, muito respeitada por tudo que conseguiu. E hoje, Grace, o bate-papo, eu vou em algumas dúvidas que eu tenho, que o meu time tem. Eu não sei se é polêmico ou não, mas são dúvidas que eu acho que a nova geração tem mais do que a minha até. E a gente vai falar de estudo acadêmico, se funciona ou não, se é relevante hoje ou não. Mas antes, você se apresenta um pouquinho para o pessoal ter ideia de quem que é você? Só para o pessoal saber o tanto de coisa que você já fez, o tanto de parte acadêmica também, o quanto que você é respeitada por isso e tudo mais que já faz. Pode ser? Pode. Bom dia a todos, né, que estão aí ao vivo com a gente. Eu gosto muito dessa. Quando você me convidou, aceitei, porque exatamente é a minha área, não é? No sentido de olhar o ensino, olhar a educação, mas olhar o conhecimento. Então, eu sempre busquei esse conhecimento, por isso, acabei fazendo a graduação em administração, depois 6 pós, um mestrado em engenharia da produção, auditora, consultora, mãe de trigêmeos, professora durante 25 anos. E Escritora. hoje, e ainda eu escrevi um livro, não é? Então, não me considero uma escritora. Eu escrevi um livro e tenho outros 2 aí em andamento, mas as atividades do dia a dia acabam tomando um pouco mais de tempo. Mas, na verdade, a minha busca é sempre pelo conhecimento, porque é só assim que a gente se sente liberto, né? Em um país, em um mundo que é extremamente perecível, e a gente não pode viver nessa relação de perecibilidade. A gente precisa entender e ir conhecer. Então, tivemos o escritório, trabalhamos com perícia, auditoria. Ainda esses dias estava vendo uma foto das festas juninas do escritório, coisa mais linda, né? Olhar a história, mostrar isso para os meus filhos, e é muito bacana tudo, né? Hoje, se eu olhar e falar, poxa, qual foi a sua melhor parte da história? Não teve melhor, todas foram melhores, né? E eu acho que é isso, a vida te traz essa realidade se você estiver consciente e realmente sendo o protagonista da tua história. Então, eu achei bacana esse teu título e essa tua. Porque isso leva as pessoas a serem o protagonista da história, né? E não um simples coadjuvante. Show. Grace, eu vou só falar mais algumas coisinhas aqui também. A parte de desenvolvimento pessoal também sempre sou muito grato a você, tá? Você me ajudou também em outros momentos que eu estava, tipo, achando que eu era o fera, você me colocou no lugar, me ajudou durante um ano com coach e tudo mais. Muito obrigado, sempre vou ser muito grato. Você mudou a chavinha realmente aqui para o empreendedorismo. Obrigado por isso também. Hoje, eu não sei se você vai ficar bravo comigo, mas eu vou contar algumas perspectivas minhas e eu acho que você vai ficar brava, porque tipo, só que eu já testei alguns argumentos. Mas vamos lá, vamos começar. Vamos falar de estudo acadêmico. Quando eu fui fazer estudo acadêmico, e boa parte das pessoas que eu conheço foi atrás de um curso que desse dinheiro. Essa é a ideia. Eu vou fazer faculdade porque dá dinheiro,
porque ali eu vou ganhar mais, assim por diante. E não é real isso, tá? E, tipo, eu ainda vou entrar no mérito das faculdades que eu fiz que não foram boas, mas não é isso que eu vou pegar agora. Mas, primeira coisa, quando a gente vai atrás de um curso, é por causa de grana. Só isso é o mais importante, isso realmente é o que faz sentido, porque depois você vai, ou você até ganha grana, mas não é uma coisa que você gosta, uma coisa que você se dedica, não é uma coisa que você vai continuar se especializando. Acho que a primeira objeção é essa. Eu vou estudar por causa de dinheiro. E aí? Sabe o que é bacana a gente olhar? Esse é um dos primeiros pressupostos que a gente precisa quebrar, né? Paradigmas e pressupostos. Porque nós aprendemos, a gente vem da história desde lá do processo colonial nessa relação. Então, o conhecimento vai te dar essa liberdade em você olhar e começar a aprender que o dinheiro é consequência de trabalho, dedicação, disciplina. Mas o trabalho não como o tripalho, como algo coercitivo, algo prazeroso. E isso na cabeça das pessoas é impossível. No primeiro momento, você ter prazer, tá trabalhando. Então, veja, a realidade é assim, eu preciso ter prazer, porque senão eu não me motivo, e senão eu não sou produtivo. É você simplesmente um processo mecanicista, que hoje vai ser facilmente substituído por robôs, pela inteligência artificial. Então, a ideia é você ser humano. E o que é o humano? Ele precisa de alegria, ele precisa de motivação, ele precisa de entusiasmo. Agora, para que eu escolha algo que eu vou fazer, nós temos infinitas realidades. Tem pessoas que começam, não tem outra opção, então começa por ganhar dinheiro, eu vou trabalhar, e algumas empresas precisam do certificado para você ser promovido, para você, né? Então, nós temos empresas mecanicistas, mas nós temos empresas que visam essa evolução humana, visam esse reconhecimento. Então, para essas, eu preciso ter pessoas que realmente são conscientes do que querem, né? E eu por lecionar 25 anos, eu não concebo a ideia de que, os meus pais me ensinaram isso. A gente precisa começar a assumir as responsabilidades na vida, né? Não ficar buscando culpados. Os seus pais tiveram o primeiro processo de te pôr no mundo. Graças a Deus, ótimo, parabéns. Está aqui, vai fazer o quê? Né? Aí vai ficar aí arrumando desculpa? Não, meu querido, assuma a responsabilidade, escolha, começa a olhar. O que você tem de talento? Nem sei o que eu tenho de talento. Então, já começou aí o detalhe. Não é o Já tá errado dinheiro. aí, né? Você já começou não sabendo o que você gosta, o que você tem habilidade para fazer, o que você tem maior perspicácia, intuição. Poxa, eu tenho sagacidade nisso, eu gosto disso, eu tenho mais jeito para esse negócio. É isso. Isso, você fazendo bem feito, vai dar dinheiro. E isso que você está falando é tão real, porque as perguntas que eu peguei foram do meu time, tá? E isso foi uma pergunta uma afirmação, na verdade. A gente sempre foi condicionado a acreditar que a faculdade é a melhor opção. E aí me perguntaram, pô, Douglas, você fez faculdade, tal, mas o que você aprendeu na faculdade? De fato, eu, Douglas, o que eu aprendi na faculdade eu não executo, eu não uso hoje, nem na pós, nem no MBA. Cara, realmente, é até frustrante falar isso. Cara, é mínimas coisas que eu usei. Pô, o que você usa? Cara, eu aprendo realmente no YouTube. Eu também compartilho da galera que, cara, o que eu quero, eu consigo ficar muito especialista rápido nisso e naquilo, aprofundando no que eu preciso ser bom. Só que outro dia também eu tomei uma pancada de um publicitário que eu achei muito legal. Que eu fui toda na minha ideia de marqueteiro e tal. Eu falei, beleza, cara, não importa tudo isso que você vai fazer para rodar esse produto, para rodar tal. Cara, ele não tem o mínimo esse produto, ele não tem os 4Ps, esse produto não é bom, o produto é ruim. Sabe? Tipo, você não fez a pesquisa básica, você fez toda uma estratégia, mas o produto não é bom. E aí? Eu falei, putz, aqui valeu o estudo acadêmico, aqui eu pulei a principal parte da publicidade. E, tipo, faz muito sentido. Mas isso que você falou um pouco da gente assumir a responsabilidade, eu acho muito legal, porque a gente fala que a gente foi condicionado a isso. Cara, a gente foi, mas é a gente que é responsável por mudar ou não, né? Acho que essa crítica é muito legal. Eu penso o seguinte, isso é a minha opinião, tá? Eu vejo da seguinte forma. Você tem um universo todo para explorar. A faculdade é esse outro pressuposto que você tem que mudar. Assim, todos nós temos que tirar esse ranço, né? Vamos chamar o pressuposto aí de ranço, de
A faculdade é igual você vai fazer uma casa. Você começa a construir uma casa pelo telhado? Não, você tem que fazer o alicerce da casa. A faculdade, o ensino, a estrutura, vem para te dar base estrutural, teórica, de conceitos, de você saber depois quais ferramentas você vai usar. Então, você vai ter um arsenal ali. Nem sempre você vai usar todos ao mesmo tempo. Mas, veja, você tem que saber. Porque vai chegar um momento que você vai ter que ver aquilo não está funcionando, o que é que eu vou usar para funcionar? E se você não tiver este alicerce, você não vai para frente. Aí o detalhe é o seguinte, nós temos que tirar esse ranço de achar que a faculdade, eu aprende, graças a Deus, hoje nós temos uma liberdade de comunicação que vem sendo construído desde o século XVII. Então, o que nós temos de resultado hoje, no século XXI, é construído por milhares de pessoas que passaram e lutaram para ter ensino, para ter essa condição. Porque antes, é isso que é bom entender, né? Entender o alicerce. As pessoas antes, somente a aristocracia, a burguesia estudava. Não tinha essa condição que temos hoje, por isso até esse pressuposto de ganhar dinheiro, que era uma liberdade essa relação. Porque não tinha essa condição. As pessoas que não nascessem na burguesia ou fossem aristocratas, as pessoas compravam os diplomas de acordo com as guerras. Então, nós precisamos entender da onde vem isso, né? Hoje nós temos uma liberdade, mas nós não podemos ter uma visão míope, que é o agora. Não, existiu milhares de pessoas que contribuíram para que eu tenha essa liberdade hoje. Para que eu tenha uma fibra ótica que me dá condições de ter internet, de ter o YouTube, que eu acesso, inclusive, muitos cursos gratuitos. Ponto. Agora eu quero uma reflexão seguinte. Quantas pessoas entram na faculdade realmente conscientes de que querem aprender? De que querem o conhecimento. E aí vão lá fazer o network, vão lá conversar com os professores, ou vão lá igual aqueles... Olha, eu vou falar uma coisa, não me leve a mal, é o meu conceito, tá bom? De ser, vai ser cancelado hoje. Eu vou ser cancelado. De ser professora, poxa, 25 anos. A maior alegria de um professor é você entrar em sala de aula e as pessoas estarem ávidas por querer te perguntar, falar e questionar e discutir. Isso é sala de aula, né? Não as pessoas parecerem aquelas lixeiras de 100 litros lá e você fica tacando coisinha lá dentro. Aí realmente vai ficar aqueles pacotinhos lá e não vai saber para que vai usar. Então, quando eu estou consciente, e eu fiz isso na minha vida, né? Quando eu fui para a faculdade, eu questionava, eu falava, eu gostava de organização, sistemas e métodos, que foi uma das áreas que eu atuei e atuo em entender processos, fluxo na administração. E eu tinha uma professora, tudo bem, ela virou para mim e falou, isso é muito difícil, olha, são muitos livros para ler. E ela era professora, mas ela não queria concorrente, porque eu peguei uma fase na faculdade que os professores não queriam concorrência. Então, quanto menos você aprendesse, era melhor. Porque existia essa relação, né? Então, veja, conforme vai evoluindo, tudo é tão maravilhoso de você obter esse conhecimento. E eu falo isso para os meus filhos, né? Poxa, eu converso com eles nessa situação, eu nunca precisei falar, vocês precisam ler. Mas eles veem eu lendo o tempo todo. Naturalmente, vão para esse caminho. Então, o que você vai querer? O que vai te fazer feliz. E isso vai te dar condição. E aí eu te pergunto, você, quando fez a escolha da sua profissão, sabe por quê que você vai e está desenvolvendo e está fazendo? Porque você sempre quis aprender. Então, você sempre buscou esse conhecimento. Por isso que quando você começou a trabalhar, tinha o lado rebelde, mas quando você encontra a pessoa que realmente sabe o que ela quer da vida dela e para os outros, como ela vai interagir ali no meio, você pode ter certeza que você também está fazendo com que as sementinhas sejam plantadas, que daqui a um tempo isso vai brotar, vai frutificar
A hora que você tiver 20 anos, né, 30 anos de profissão, você vai colher os frutos, você vai ver, puxa, olha o que essa pessoa está, olha como essa pessoa está, e passou por você. Isso é maravilhoso, né? Mas são as pessoas conscientes dos dons, dos talentos e do que ela quer para a vida. Tudo isso vai fazer diferença. Isso que é legal, né? Por exemplo, eu demorei muito para ter essa maturidade, vamos dizer assim. Eu realmente, só para você ter uma ideia, eu tentei estudar faculdade de contabilidade, eu tentei administração, depois tentei jornalismo, tentei publicidade, depois, quando eu não sabia mais o que fazer, eu fiz o que todo mundo fala, você até vai brigar comigo. Eu catei e falei, cara, eu vou fazer ADM, porque eu realmente não sei o que eu vou fazer, mas eu sei que eu preciso estudar. E aí, depois de fazer 1 ano e meio de ADM, eu fiz uma aula de marketing, me apaixonei. Só que aí eu mudei de faculdade, mudei de curso, e o que realmente fez a diferença foi o momento que eu estava. E, cara, eu caí numa classe que era um pouco mais velha, que estava num processo de amadurecimento igual eu estava. Tanto é que hoje tem 11 pessoas que estudou comigo, que trabalham comigo hoje. Era uma turma que tinha muito sangue no olho, que todas as tentativas que eu fiz, que eu estudei, não tinha. Então, também, eu não sei, acho que lógico, não dá para falar que tem um padrão, mas no meu foi muito bom. Eu ia estudar com 30 anos, de fato, porque todas as vezes que eu tentei de novinho, não tinha a mínima condição de eu continuar aquela coisa de juventude, de querer rápido, de falar, pô, tô estudando e não consigo tal coisa, tô estudando e não consigo o trabalho que eu quero. Eu acho que eu realmente não tinha maturidade nenhuma quando eu fui fazer as primeiras vezes. Mas quando eu fui com 30 anos, já sabia o que eu queria da vida, mas demorou muito, você viu isso, demorou muito para eu saber o que eu queria. Mas aí depois eu peguei com outra garra, com outra perspectiva, e eu comecei a me apaixonar por todo mundo que tinha a mesma garra. Isso eu acho que foi a grande virada no meu caso. Mas eu não sei se é bom as pessoas irem atrás mais velho ou não, porque depois também vai acabando aquela energia, né, Grace? Tem uma teoria na base humanista, né, que fala exatamente isso, que quando nós vamos identificando o que a gente gosta, nós vamos atraindo os semelhantes. Então, isso é que é lindo. Eu observo o seguinte, tudo vai funcionar. Todas as pessoas vão se desenvolver, desde que elas queiram se desenvolver. Então, não importa o tempo, tá? Não importa o tempo. Eu acho que ainda é muito mecanicista esse processo de acharmos assim, tá bom, não é que acaba a energia, você aumenta as responsabilidades. É diferente você, um jovem, sem responsabilidade de um casamento, de filho, de empresa. Então, a energia, ela tá direcionada para várias áreas. Logo, você não vai ter mais aquela situação livre que existia antes. Por isso, né, é bacana investir numa maturidade lá no começo para você poder ter gás para fazer. Mas não significa que não tenha gás, porque tem situações que você começa, para você entender, uma empresa, ela só é considerada sólida uma empresa depois de 50 anos. Porque aí ela já passou isso na gestão, e é o adequado, no meu ponto de vista, porque aí ela já passou por várias oscilações, tá? E aí você tem uma experiência muito maior, você tem uma expertise, e aonde você vai saber não se abalar com ventinhos, você vai se abalar com reais situações estruturais. E investidores dentro da gestão sabem que empresas elas só passam por estruturas de ser consideradas sólidas depois dos 50 anos. Então, veja, é importante as pessoas terem esse discernimento para não viver em vulnerabilidade. Acha assim, tudo tem que ser rápido. Não, é que você vai ter que administrar. Por isso, o alicerce lá atrás. Você vai ter que ser seletivo, vai ter que coordenar as coisas, planejar melhor, direcionar, ter foco, para você não desperdiçar energia. Porque um jovem desperdiça energia e depois recompõe rápido. Certo? Tipo, quer ver? Uma das questões que aparece para mim, acredito que é o que aparece pra galera também, eu tinha um monte de perguntinha que a galera fez, eu tô indo pra minha já, né? Muito egoísta, né? Mas eu acabo também achando que é uma... Você me xinga a hora que você quiser, tá? Acaba parecendo para mim, às vezes, uma visão ultrapassada, algo desse. Falar que uma empresa precisa de 50 anos. Sendo que eu tô vendo que as pessoas realmente aprendem mais rápido. Eu tô vendo que as empresas de maiores valores,
há 5 anos atrás nem existiam, há 2 anos atrás não existia. As empresas de maior mercado do país hoje não tem 10 anos. Tipo, aí eu não concordo. Para mim, o mundo parece que mudou bastante. Tipo, parece não, mudou bastante. Será que às vezes a gente tem também ficar numa situação dessa, tipo, literária, numa situação acadêmica, às vezes a gente não está parado e vendo que as coisas estão acontecendo mais rápido que isso? Você não tem esse ponto de vista. Talvez eu falei uma besteira, mas é a minha percepção. Fala, cara, Não, eu respeito essa ideia, mas o que é importante a gente olhar, né? Existe sim empresas abrindo, crescendo, ganhando absurdamente, mas você percebe que tem movimentos efêmeros. Muitos já nasceram, cresceram e morreram, né? É a relação BCG. Nasceram, cresceram, se desenvolveram e morreram. Então, existe, isso chama-se oportunidades de mercado e investimento. São coisas diferentes, né? Quando você está falando de estruturas aonde você pega a Bosch, por exemplo, ele montou uma estrutura para uma empresa durar sempre. Aí você vai olhar a empresa, ela faz de tudo. Ela tem pesquisa e desenvolvimento, ela investe em universidade, ela investe em desenvolvimento da maioria de produtos que a gente tem aí hoje no mercado. Então, o que eu estou olhando existe sim serviços, empresas que são formadas e elas são rápidas, efêmeras, com faturamento elevado, mas não persistente, tá? Então, a relação eu vou investir em algumas situações, tudo é escolha tua, né? Hoje existe uma liberdade e não existe algo que é quadrado e fechado. Então só vou investir nisso, só quero olhar para essas empresas. Você tem a liberdade. Alguns vão investir em empresas que vão crescer rápido, faturar rápido e que também depois somem porque vai acontecendo as alianças estratégicas, as fusões, as aquisições e ponto. E outras que querem ter um outro estilo. Então, hoje, com essa liberdade que nós temos, né, eu acho isso assim lindo. Você tem várias opções e isso te traz condições de permanecer no mercado em vários locais. Aí vai ter de acordo com a tua habilidade, o teu conhecimento, aonde você quer permear. Grace, acho que a gente tem que parar com o que é certo e o que é errado, né? A gente tem muitas opções hoje, né? A gente só tem que ser responsável por elas. A gente saber o que a gente fez, que tem os prós e os contras, e depois aceitar se foi bom, se foi ruim, né? E saber lidar com isso. Mas hoje a gente tem muitas opções. Voltando numa outra dúvida da galera aqui, a galera geralmente faz faculdade também para conseguir um emprego e raramente consegue na área. Só que a minha maior objeção, por exemplo, a gente começou com o sistema de franquia também. A gente já tem uma rede de franqueados. Eles sempre me perguntam o que estudar. Cara, a gente tem todo o suporte, dá todo o conhecimento técnico, prático, rápido. Mas o que estudar? Porque, se ele comprou uma franquia agora, ele já está estudando, já está fazendo coisa rápida para poder trabalhar. O que ele tem que estudar? Marketing, de fato? Porque o que ele está vivendo hoje não é o que está na faculdade, vamos dizer assim. Eu realmente hoje não aconselho isso para os caras. Só que eu já escutei, mas você fez, você está fazendo MBA de novo e tudo mais. Eu mesmo caio em contradição. Não sei te falar, eu não recomendo, mas eu também não abro mão de fazer. Eu que estou errado? O que você me fala disso aqui? Porque eu falo que eu tenho uma posição, mas nem eu acredito muito nela, nesse caso. Vou falar como você falou. Vamos olhar e viver no século XXI, né? Porque hoje o certo ou errado vai depender da sua escolha. Então, veja bem, uma pessoa que eu posso te dizer, uma pessoa que vai fazer a gestão de uma franquia, ela precisa conhecer processos de gestão. Porque senão a probabilidade de falir a franquia é rapidíssima. Tá? Então, nós temos isso no mercado, hoje a gente pode ver e ok. Então, eu vou ter uma pessoa que vai fazer a gestão, que tem maior habilidade nisso, e eu vou investir no que eu gosto efetivamente, que é marketing, que é publicidade, ou que é vendas, ou que é pesquisa e desenvolvimento. Ok? Então, faça isso. Mas tudo tem que ser planejado, organizado, porque se você for fazendo a esmo, né? Vou fazer porque agora eu tenho vontade disso.
você vai estar em um mercado que ele está muito competitivo. Antigamente, você tinha alguns concorrentes e eles estavam distribuídos aí pelo continente. Hoje você tem concorrentes globais. Você consegue fazer ações globais. Portanto, não se limite em ser local. Então, se você ficar com o seu pensamento local, querendo disputar, vai dar congestão aí, né? Então, percebe que vai depender da escolha da pessoa. Ah, eu quero isso? Então, você vai ter que ter conhecimento o que este negócio requer. Isso tem que acontecer. Outra coisa que eu também escuto bastante, tá, eu vou virar especialista em tal área, por exemplo, eu vou fazer marketing. Um cara aqui que comprou a franquia, pô, ele vai ter que estudar marketing, ele vai ter que ser o fera de marketing, todo o conhecimento que a gente vai ter que passar know-how para ele vai ter que estudar gestão, ele falou, ele vai ter que ser especialista em venda. É tanta coisa que aí eu também acredito que não dá para estudar 4 anos de uma coisa só. Aí eu acho que pode, tipo assim, a gente tem que parar de novo. Eu principalmente, parar de falar, tenho certo ou errado, né? Igual a gente falou, cara, eu posso ter uma base acadêmica de fato, fazer a coisa certa e sim fazer cursos específicos para agilizar algum processo e tudo mais, porque às vezes eu não preciso fazer vou trabalhar com programação, preciso fazer uma faculdade de programação, vou terceirizar, porque até eu ficar bom vai demorar 5, 6 anos, então eu terceirizo algumas coisas também. Então acho que isso também, eu acho que é um pouco desse pensamento certo ou errado, acho que isso tem que diminuir muito, né? Tipo, é um dos meus pontos de vista. E outra coisa, tipo assim, sempre também escuto, cara, eu não vou estudar porque o investimento é muito caro e provavelmente eu vou operar a mesma coisa que eu opero hoje sem a faculdade, porque se eu for bom, eu não precisei investir tanto dinheiro, né? Às vezes a gente investe ali mais que um carro popular, se for uma faculdade rápida, simples. Então, eu também escuto bastante isso. O que você acha? Olha, mais uma vez é a questão da escolha, né? Porque eu vou responder lá o início. Quando eu estudei, né? Eu fiz administração e depois fui fazendo, eu fiz um alicerce. Eu queria conhecer toda a estrutura. Ah, qual área que me dá essa condição? Administração, né? Então, a administração vai te dar condição de você navegar por qualquer área. Aí, eu fui me especializar. Por isso que eu fiz 6 pós-graduação. Só que quando você faz isso, você junta uma coisa com a outra, uma vai compensando, você otimiza tempo. Então, eu queria entender recursos humanos, as áreas que eu gosto e que eu queria estudar, porque era o que eu tinha habilidade. E aí eu fui me apaixonando. Então, OSM, aí eu fiz psicopedagogia para entender pessoas, e porque era o que eu gostava. Fui fazendo marketing, fiz todo o processo e fiz uma ingestão específica e ok. Mas veja, eu tenho os meus propósitos, né? No sentido de o que eu vou fazer com isso? Eu nunca fiz nada que depois eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Então, eu quero trabalhar, eu quero ser consultora. Como que uma consultora organizacional não compreende uma empresa como um todo? Eu ia, né? Que não ia ter cliente. Então, eu tinha que saber toda essa situação. Como que uma professora que começa na área de gestão não compreende todas as áreas? Porque no começo, você começa dando aula de um monte de coisa para depois você se firmar no que você tem maior autoridade. E eu compreendo que as pessoas estão muito ocupadas com as ações efêmeras e não com a permanência, né, no mercado. Hoje eu estou falando isso com você, mas eu tenho 30 anos de experiência em uma situação, né, em várias vivências. São coisas que daqui mais 30 anos eu quero estar falando também, porque eu amo o que eu faço. Não é uma coisa que eu fiz porque eu queria ganhar dinheiro. O dinheiro, ele vem, mas ele é o fruto da tua alegria, do teu prazer, da tua felicidade. E isso eu acho que é um conceito que precisa mudar na cabeça das pessoas para o século XXI. Porque hoje, quem vai permanecer no mercado e nessa disputa é as pessoas que têm equilíbrio emocional para viver em todas as situações e oscilações. Certo? Aí o detalhe tá bom, eu vou investir numa faculdade. Veja bem, quanto que vale o teu conhecimento?
Se você entender que isso não é preço e sim investimento, aí é com você, né? Hoje eu tenho como fazer várias opções ao mesmo tempo, mas eu preciso me dedicar. Percebe que em todo momento é a minha escolha, a minha dedicação, a minha administração do tempo. É isso, né? Então, quanto mais hoje e a facilidade que eu tenho, eu posso fazer mais rápido. Eu faço um curso, eu compenso o que eu já estudei, elimino matéria, vou andando para frente e vou fazer. Eu faço em menos tempo. Hoje existe essa flexibilidade. Existe as EADs, né? Mas a pessoa precisa querer fazer. Olha que legal. Tipo assim, como que é bom conversar, né? Todas as perguntas que eu tenho, você poderia responder com uma única resposta. Autoresponsabilidade aqui, bem nítido. Igual outra questão é, cara, nossa, tipo, eu separei a pergunta. Beleza, é caro e tal, mas mesmo assim você cai numa faculdade onde ainda hoje há professores que não querem que você aprenda justamente para ele ficar como top ou realmente para você não tomar alguma forma o mercado de trabalho dele. O ensino é ruim e tal. Douglas, eu fiz faculdade, o Douglas fez faculdade, não usou nada. Cara, autoresponsabilidade. Eu posso ter aprendido ali e me especializar, como você falou. Só que todo mundo usou isso de alguma forma, sempre a culpa é do outro. Entendi. Então, vou sair um pouco da parte, tipo, entendi que eu tenho que estudar, não importa se é acadêmico, eu tenho que me especializar. Tudo bem. Será que o problema está ou na geração, ou numa fase que a gente está, que a gente não aceita mais ser o responsável pelos nossos problemas? A gente sempre tem um terceiro, a culpa é da faculdade, a culpa é do professor do ensino, que é ruim e tudo mais. Como que eu começo a melhorar isso, por exemplo, no meu time interno? Como que eu começo, de fato, a fazer eles estudarem e estudarem tanto que seja acadêmico? Como é que eu começo a gerar de novo essa... Eu sei que a gente não é responsável por fazer isso por eles também, mas eu acho que eu consigo influenciar. Por que eu deveria fazer uma coisa acadêmica de fato? Porque a gente tem que estudar por fora de fato. Eu tenho que colocar planos de carreira, metas, coisas para eles conseguirem se desenvolver. Como que você faria para desenvolver uma galera muito jovem que está aqui e às vezes, tipo assim, já com esse preconceito até com o estudo? A galera muito boa, muito técnica, mas com o estudo acadêmico, pensando a longo prazo, eu acho que realmente a gente tem um gap aí. Olha, eu vou começar, eu não vou poder perder essa oportunidade. Pensa bem, agora. Você é o fruto dessa escolha que eu tive. Pensa bem, você está com um pensamento muito mecanicista. Você tem que confiar na galera. Eu fiz isso lá na nossa empresa, eu fazia isso com os jovens. Por que a gente escolhia jovem? Mas eu não posso engessar jovem, entendeu? Existe um momento que ele vai amadurecer. Então, o que é da tua escolha? Se essas pessoas que você escolheu não são responsáveis para assumir responsabilidade, você troca. Não dá para ficar. Ah, então, mas olha, você tem que fazer. Querida, é o seguinte, vai assumir a responsabilidade? Você tem isso de positividade. Lembra a conversa que eu tive com você? Quando eu falei, Douglas, é o seguinte, você é ótimo, mas você é irresponsável. Entendeu? Por quê? Porque você acha que isso. Mas você tinha uma idade nessa situação. E eu tinha que te chamar atenção para aquilo. Lógico que no dia que eu te disse isso, pelas atividades lá, você ficou muito bravo. Você até hoje lembra disso aí. Não esqueça. Só que isso fez você, não só isso, mas entende? Fez eu não errar do mesmo jeito de novo. Isso foi fácil. Isso ficou uma molinha ali te machucando. E sabe como que a ostra faz a pérola? Pela areia que machuca ela. Porque a ostra que não tem grão de areia machucando não faz pérola. Mas ela deixou de ser ostra? Não. Então, seja você. Você tem uma empresa, assuma a responsabilidade de ser o semeador. Não significa... E a gente tem que perder essa... Que eu acho que é isso do ser humano, né? De querer ser perfeito, de querer que todo mundo, porque a gente despertou, todo mundo tem que despertar ao mesmo tempo. Não, calma. Cada um tem um tempo, né? Então, o teu papel aí é ser... fazer a contribuição social, porque eu entendo que todas as pessoas que querem ter uma empresa são pessoas que contribuem socialmente para desenvolver cidadãos e tal. Então, pensa, faça
faça a sua parte. Ó, galera, você isso, você isso. Mas a pessoa tá lá na lama dela mesmo. Se você parar, é aí que está a estratégia, aí que está a teoria lá atrás que vai te dar o suporte do alicerce. Se você parar para tirar a lama das pessoas, você perde o time da sua empresa. Então, entende o todo, age no local, mas entendendo o global. Aonde você quer? Qual é a cultura da tua empresa? Ah, vai desenvolver? É uma cultura empreendedora? É uma cultura inovadora? Ótimo. O seu pessoal tem que condizer com a sua cultura. Mas se ele não se adaptar à sua cultura, a tua cultura não pode se adaptar àquela pessoa. Entende? Então, lógico que... Por que eu comecei te falando? Olha, eu estava revendo as fotos. Passaram pela empresa pessoas maravilhosas. Todas ficaram lá? Não. Né? Algumas se desenvolveram, desabrocharam, outras ficaram e fizeram maravilhas comigo ali, com a gente, com os clientes e tal. Até hoje, né? Eu recebo informações, eu escuto, porque você anda pela cidade, é isso que é bacana. É entender que na vida, por mais que mude o século e tal, os valores não caem de princípio relevante, né? Então, uma empresa, ela tem que ter essa relação dos valores, a cultura, os valores, e aí os colaboradores ali. Então, se a tua empresa estimula os colaboradores, porque eles não são planta, eles estão plantados lá, eles não vão ficar na tua empresa, eles estão passando pela sua empresa. Isso é lindo, isso é século XXI. Nós não vamos aprisionar ninguém dentro da empresa. Tanto que eu não tenho um que passou por lá que pode dizer que quando vinha falar para mim, olha, eu preciso sair, encontrei um trabalho para empresas excelentes. Eu nunca disse, não, você não pode sair, você está negligenciando tudo que dediquei a você. Que isso? Né? Não é assim, não existe essa estrutura. Então, mudança de pensamento. A empresa é um local, eu brinco que é assim, igual uma incubadora, né? Você vai ali pegar, fazer o processo de semear, cuidar e deixar naturalmente as coisas acontecerem. Isso é uma teoria administrativa que é a que eu mais me familiarizo. Existe, né? As teorias mecanicistas, onde a pessoa ela tá lá simplesmente para trabalhar. E a gente tem isso o tempo todo no Japão, na China, né? Ainda existe todo esse processo, ninguém tem direito de falar nada. Aqui no Brasil existe várias situações de vários estilos, então nós não podemos ser pessoas com visão míope. Você está falando de uma empresa que tem uma visão mais aberta, mas nós temos empresas ainda que a visão é muito fechada, mecanicista, que esse método não se aplicaria lá em hipótese alguma. Não, e o quanto que é importante a gente saber o papel da liderança de fato, né? A gente faz 17 anos que a gente trabalhou junto, a gente trabalhou juntos por 1 ano. E, cara, eu te acompanho e vejo, e ainda lembro de cada detalhe daquela empresa. Foi a primeira vez que eu entrei numa empresa tão grande, foi a primeira vez que eu vi aquilo. Era um escritório de contabilidade com uma ideia totalmente inovadora, o jeito que era as mesmas, tudo já pensava diferente. O quanto que marca, né? Tipo assim, olha que doido isso, cara. E o teu posicionamento, você falou, o teu filho te vê lendo, te vê estudando, pô, a primeira coisa que você vai fazer é isso, é automático. E eu lembro de posicionamento, e eu lembro de relacionamento, você falava muito de relacionamento, de como ter as pessoas perto e tudo mais. E, cara, de verdade, hoje o grande diferencial que eu falo da D3B, do Douglas, do Derek, é o relacionamento que a gente cria com os clientes, é tentar manter eles próximos, igual a gente, 17 anos que a gente não trabalha junto. A gente foi falar de trabalho junto faz o quê? Uns 4, 5 anos lá na outra franqueadora. Não deu certo e a gente começou a trocar figurinhas de novo e hoje a gente troca conteúdo. Cara, tipo, esse relacionamento também, a gente fala de liderança, relacionamento, estudo, mas, cara, o quanto que a gente representa, eu me considero, tipo, um líder aqui da galera, e às vezes eu também esqueço da importância. Eu só começo a reparar quando eu vejo você, quando eu vejo outros patrões que eu tive, e falo, cara, olha a importância que essa pessoa teve. E às vezes eu posso estar sendo um baita do babaca muitas vezes aqui, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, então a gente tem que estar muito atento.
A conversa era pro estudo acadêmico, mas você sempre puxa alguns gatilhos que me deixam ferrado. E isso é muito doido, cara. Você acaba puxando, porque a ideia não é, tipo assim, só estudo ou não. Estudo é bom, você sempre tem que estudar, não tem o que se falar. Agora, se para aquela pessoa um método mais rápido vai ser mais eficaz, tudo bem. Se ele precisa de um método diferente, tudo bem. Cada um tem a sua opção. Só que você vai começando a cutucar de outras formas. A pergunta certa não é essa. A pergunta certa é tipo, você sabe o que você quer? Você sabe para onde você quer ir? Você já sabe o que você está esperando? E isso é muito doido, cara. Eu adoro conversar com você. Toda vez eu saio, eu vou cheio de coisa e volto com mais um monte de perguntas. Putz, ferrou. Além de eu entender algumas perguntas, mas eu voltei com 10 mais difíceis, sabe? E isso é o que eu mais adoro conversar com você, cara. De verdade. Você sempre cutuca em alguns lugares que eu fico doido. Muito bem. É assim, o que que eu entendo? Isso é uma relação que eu tenho para minha vida, Douglas. Eu entendo que eu nunca olho para uma pessoa, isso é o meu jeito. Eu nunca olho para uma pessoa engessando ela, né? Eu sempre olho para a pessoa querendo entender o que é que está passando pela cabeça dela. Então, se é difícil, se tem todos esses paradigmas em relação a uma faculdade, tudo bem, mas por que você tem isso aí, né? O que é que você quer dentro disso? Porque junto com esse ranço, tem algumas amarras, algumas situações, algumas crenças limitantes que a pessoa não quebrou. E eu não vou ficar batendo nessa tecla para quebrar a crença limitante dela. Eu preciso entender. Então, a forma mais rápida é o que você quer para a sua vida. Entendeu? O que você quer para sua vida? Eu quero ir para a Lua. Tudo bem, então construa o caminho para ir para a Lua. Agora, se você quer ir para a Lua e está construindo um caminho para ir para a Índia, não vai funcionar. Não vai dar certo. E aí o meu papel é dizer, você está construindo para a Índia, você quer ir para a Lua, é outra direção. Né? Foca, direciona, observa o que você quer. Porque eu percebo que o conhecimento, ele te dá isso. Por que uma faculdade? Por quê? Porque lá existe associação, aprende a liderar, aprende a trabalhar em grupo. As pessoas têm grande dificuldade em trabalhar em grupo na faculdade. Vira um tango esse negócio, né? Quando você divide para fazer grupo. Até hoje, as escolas, eu escuto isso todo dia, meu filho, mãe, a professora dividiu o grupo e tem uma galera lá que não faz nada. Eu falo, gente, nós estamos no século XXI, isso não mudou. Jesus Cristo, né? Não é possível. Então, quer dizer, as pessoas tinham que estar lá com qual pensamento? Quero aprender. Eu quero aprender. Vamos ter um trabalho? Vamos destroçar esse trabalho. Vamos usar a criatividade, vamos fazer, vamos acontecer. Hoje, com todas essas ferramentas que eu tenho, eu posso nadar de braçada com isso. E o que a galera faz? Continua no século XVII, sentado, olhando. Eu tenho uns que já têm um dinheiro paga para fazer o trabalho, e beleza. Quer dizer, ele está enganando quem ainda, gente? Nós estamos no século XXI. Aí ele fala assim, então, saí de lá, não estou nem ganhando dinheiro, porque eu tenho que fazer outra coisa. Claro, meu querido, quanto que você investiu ali em realmente estar presente no que você está fazendo? E o quanto que é engraçado, né? Isso que a gente fala. Tipo assim, você está num ambiente, numa faculdade, na pós eu tive bastante disso da gente ter que, mais do que na faculdade, da gente ter que falar, da gente ter que expor, da gente ter que fazer projetos diferentes. E é isso que você falou. Hoje, cada vez mais, por conta de tudo que aconteceu, de home office, Covid e tudo mais, a gente está tendo cada vez mais a galera mais introvertida e tal. E isso eu acho que a longo prazo pode atrapalhar sim, porque vai ter muita coisa híbrida, onde a galera vai trabalhar, boa parte vai ficar home office, mas a boa parte das empresas, a maioria das empresas precisa do galera presencial. E a gente precisa saber viver em grupo, saber trabalhar em grupo. Eu acho que se a gente tem dificuldade numa faculdade, onde a pressão é muito menor, a gente vai ter reflexo muito negativo quando for para o mercado de trabalho de fato também, né? Isso também é um ponto que você colocou que eu acho muito legal. E eu vejo realmente uma diferença de comportamento igual, a minha geração, a molecada que está aqui, que tem mais ou menos minha idade, tem uma tendência a gostar de gente, a ser até mais comercial. E a outra galera tem uma tendência a ser mais fechada, realmente só computador e tudo mais. Mas não dá para ser só comercial e não dá para ser só também introvertido. Então,
A faculdade, realmente, isso é uma faculdade, a pós realmente me ajudou muito nisso, em ter que me expor. Autoresponsabilidade de novo, a gente tem que apresentar um trabalho, não estudou, chegou lá e passa vergonha, sabe? Isso tudo realmente acontece, faz a gente desenvolver e falar, putz, isso não pode acontecer de novo. Isso realmente achei muito legal também. O que eu penso e acho que seria bacana, né, relevante de olhar isso aí, é assim. Por mais, quando você falar, as pessoas estão trabalhando e tal, tudo bem. Mas para eu começar a trabalhar na área que eu quero e no que eu quero, eu preciso ter autoridade e posicionamento. Veja, ninguém chega a um lugar se ela não tiver foco e souber falar, eu quero aquilo lá, né? E souber se estruturar. Porque para você ter uma empresa, você tem que saber, você pode nem ter título de diploma, mas você vai ter uma empresa, você tem que saber negociar, você tem que saber estruturar, você tem que saber coordenar, liderar, porque senão você vai quebrar. É cheio de concorrente que sabe muito mais e vai tirar você do mercado. Se você quer entrar em uma empresa, eu não sou muito bom com esse negócio de pessoas, eu gosto mais de pesquisa, então eu vou para a área de concurso, eu tenho que conhecer toda essa estrutura. Não, mas eu quero a galera, eu gosto disso, então eu tenho que conhecer isso. Tudo vai depender do que você gosta de fazer, do que você quer fazer e de quanto você está disposto a batalhar, a se dedicar para o seu projeto. Se você estiver disposto a ficar parado e arrumando culpado e desculpa para a sua inação, também é uma escolha. Entende? Tudo é escolha. Você pode escolher não fazer nada ou você pode escolher fazer tudo que você quiser fazer. E quem sou eu para falar para você, olha, se você escolher não fazer nada, você vai se lascar, né? Tudo bem, você escolheu se lascar. O que vai acontecer? A hora que cair, rolar, você dá a mão, puxa a pessoa, ela continua ali até ela aprender. Você pode alertar, né? Mas não querer mudar a pessoa a fórceps. Ela precisa despertar. Então, você vai dando pitadas para ela despertar. E isso vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Porque você vê também muita gente trabalhando, entregando muito, fazendo muito, mas acaba sendo uma energia tão dispersa, porque igual você falou, não ter o foco, de fato, não saber o que quer, pelo menos não ter uma linha de raciocínio, um mapa para seguir, vamos dizer assim, acaba tendo tanto esforço, tanta frustração, tanta coisa que não rola, porque não sabe onde quer, trabalha pra caramba, faz pra caramba, estuda pra caramba, mas não tá estudando nem o que gosta. Cara, de novo, tudo cai na autorresponsabilidade. Mas é muito legal, muito legal. Grace, eu sei que você tem compromisso, você falou para mim que tinha que acabar em ponto. Em primeiro lugar, obrigado de coração por ter feito esse bate-papo. Para mim, foi sensacional, clareou minha cabeça. Saí, na verdade, com mais um monte de outras dúvidas que eu não estava. Então, espero que a galera tenha gostado. Obrigado por dedicar seu tempo. Eu sei que é muito, muito corrido. É isso. Obrigadão de coração, Grace. Mas é sempre muito gostoso, né? É muito gostoso a gente poder... E é isso que é bacana entender. Por mais atividade que você tenha, se você administrar o seu tempo corretamente, tudo é possível fazer. Então, você só não faz o que não tem importância para você. Então, não tem desculpa de não tenho tempo. Não, você não deu importância para aquilo. Essa é assumir uma responsabilidade, porque você tem que ser verdadeiro, entendeu? Espero que tenha contribuído e atendido aí a sua solicitação e qualquer coisa estou à disposição, tá bom? Com certeza, Grace. Obrigado de coração. Pela milésima vez, obrigado, tá? Até mais. Que agradeço. Tudo de bom para você. Tchau, tchau. Tchau.